A palavra diz: vós tendes a unção dos santos, ó Pai, que o Senhor possa estar renovando as nossas forças, renovando, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor possa estar, Senhor, cuidando dos nossos dias. Eu sei que o nosso futuro está entregue nas tuas mãos, Pai. A tua palavra diz que bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos vai ser impedido na vida de cada uma de nós, de cada menina que está aqui no grupo, que o teu Espírito Santo venha mover na vida delas de uma forma sobrenatural, trazendo luz, Senhor, luz nas trevas, Pai, luz nas nossas trevas, Pai. Senhor, nós queremos estar cada vez mais perto de Ti, Senhor, mais aliançada, mais alinhada com o Teu propósito. Nós queremos viver tudo que o Senhor sonhou e projetou para nós aqui nessa terra, Pai. Por isso, ordena os nossos passos, ordena a nossa mente, nosso coração, que nós venhamos ter a mente de Cristo, que nós possamos ser parecidas cada vez mais com o Senhor, Pai. E nesta tarde, Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor renova a nossa confiança dentro de nós, renova as nossas forças, que nós possamos aprender a confiar no Senhor, que nós venhamos agradar o teu coração, Senhor. Nós entregamos a nossa vida a ti, Senhor, e não aceitamos nenhuma mazela dentro de nós, nenhum espírito que venha causar rejeição, que venha causar peso, que venha causar tristeza, angústia, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos, Pai, que nós somos morada do Senhor. Nós declaramos e confessamos que nós temos a filiação com o céu, Senhor, que nós somos filhas amadas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. E nós celebramos essa tarde, que o Senhor visita a casa, Senhor, de cada uma delas, que o Senhor alcança os seus esposos, seus filhos, a sua geração, Senhor, que o Senhor cobre-nos com teu sangue e nos revista com a tua armadura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas? 1 Samuel, Amém. capítulo 15. Falou? Versículo 1. Nós sabemos que Samuel, né, que Saul, ele estava numa batalha contra os amalequitas, né, do versículo 1 em diante, e nessa batalha ele poupou o melhor, né? Ele poupou o melhor daquilo que agradou os olhos dele. Então, eu gostaria que cada uma lesse um versículo. Amém? 15, Primeira quanto? Samuel 15, né? Samuel 15, 1 Samuel 15, versículo 1 em diante. Porque depois, quando vocês forem estudar a vida de Saul, de Davi, já 1 Samuel 16 já começa a história de Davi. Aí eu Pode ler, vai. Cada um vai ler 2 versículos e assim sucessivamente. Samuel disse a Saul. Quem que estava falando com Saul? Samuel. O Senhor Deus me mandou ungir você rei de Israel e o povo dele. Agora escute, eis que o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando eles vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas, destrua eles completamente. Tudo que eles têm. Olha, a ordem era que era para ele destruir tudo. Por quê? Quem eram os amalequitas? A Bíblia fala que os amalequitas era aquele povo, eles eram primos de Israel. Eles eram da Amaleque, eles vêm da descendência de Ló. É de Ló, né? É o Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Continua. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolha-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Aleluia. Olha que tremendo. Sabe quem era Amaleque? Era aquele povo que Moisés teve que ficar lá no monte de mãos levantadas, que quando de joelho, orando o tempo todo, porque ele era um principado muito forte. Continua. De mãos levantadas, que daí veio Uri e Arão. Lembram, pastor Lloyd, dessa passagem? Sim, ele segurou os braços Os dele, né? braços. Seguraram. E quando os braços de Moisés estavam levantados,
O povo Ele estava O vencia. povo de vencendo. Israel vencia, e quando abaixava, o povo era derrotado. O que que isso significa? Que existe potestade, caça de demônios que nós temos que separar tempo para orar, que se levanta contra nós. Vocês estão achando que a nossa vida aqui é mamão com açúcar? Não, nós temos que ter tempo com Deus, vida de oração, e eu tenho percebido isso, sabe? É um levante ali, é um levante cá, sabe? Eu tenho visto assim, como o inimigo nessa última hora, ele quer roubar nós da presença de Deus. Às vezes até colocando pessoas para a gente atender que é bode, que é cabrito, que não é para nós estar gastando tempo com aquilo, mas a gente acaba gastando tempo em vez de gastar tempo com o Senhor. É mesmo. Vocês estão compreendendo? E continua Verso a 10. leitura. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Continua. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, também assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Que lindo, olha só, gente, nós precisamos umas das outras. E nós precisamos de conforto. Olha só, eles trouxeram conforto para Moisés. Moisés, ele era o líder. Moisés era aquele que estava na linha de frente, ele que falava com Deus, ele que ouvia a voz de Deus, ele era íntimo de Deus. A Bíblia diz que nunca ninguém foi tão íntimo que Deus falou face a face, foi só com Moisés. E Moisés precisou o quê? Sentar na pedra, porque ele não estava aguentando mais com o corpo dele. Estender os braços dele e as pessoas, dois daqueles escudeiros segurar os braços para eles prevalecer. Olha só, gente, às vezes existe batalha na nossa vida que nós precisamos confessar. Não adianta eu querer vir pôr uma máscara e falar que está tudo bem e continuar. Não, nós temos que falar, olha, está sendo pesado para mim, eu estou enfrentando lutas, nossa cidade está passando por uma transição, os pastores estão ficando doentes aqui nessa cidade, está uma batalha espiritual, eu já carrego a batalha da igreja, tá entendendo? Vocês estão compreendendo que tem coisas que a gente tem que ter sabedoria, sabe? E olha só o que aconteceu. Deus destruiu Amaleque completamente. E eles fizeram um altar e declararam: o Senhor é minha bandeira. Pode ler esse versículo, Thalita? O 14 e o 15. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é minha bandeira. Aleluias. Foi até o final? É o 15. O Senhor trouxe estabilidade, né? Continua. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de Até geração o dia em de geração. hoje. Verso 16 que diz, mas essa de geração em geração é que o próprio Senhor, o próprio Senhor vai estar em guerra contra Amaleque, de geração em geração. Mas olha, eu trouxe sobre Amaleque, porque você pode ver, e ali quando Israel sai do Egito, Amaleque tá. Você já percebeu que Amaleque ele sempre vai atacar quando nós estamos para conquistar algo surreal que Deus tem para fazer na nossa vida? Vocês estão entendendo? Amaleque vai atacar. Pastora Lloyd, lê Deuteronômio 25:17. Hoje nós estamos aprendendo sobre o espírito de Amaleque. Moisés ficou cansado, gente. Ele precisou sentar. Ele precisou de alguém carregar os braços dele para interceder. Ele não estava dando conta. E quem Moisés é o homem que libertou mais de 600 milhões de pessoas. Vocês estão entendendo? E a gente tem que ser sincera. O peso está grande, é muita coisa, muitos problemas que estão acontecendo dentro dessa cidade. Há um espírito de luxúria muito grande, há um adultério, porque o espírito de luxúria é comparado com o espírito de adultério, entendeu? E que a gente não venha profanar a palavra do Senhor. Vamos lá, gente. Pastora Lloyd, pode ler. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti. Quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para a possuíres.
Apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Não esqueça dessa ordem, presta atenção. Amaleque, ele trabalha contra quem? Contra as pessoas fracas, desanimadas, que acham que não estão com a fé enfraquecida. Amaleque trabalha quando a pessoa está fracos, né? E ele desanimados, cansados, e ele vem atacar pelas costas. E as costas é o único lugar onde a armadura não está coberta. O próprio Deus tem que ser a nossa retaguarda, porque ele fala sobre isso. Eu serei a tua retaguarda. Então, as costas, ela está desprotegida. Por isso que Amaleque, ele ataca. E outra coisa, ele fala aqui, olha só como é importante. O Senhor teu Deus, né? O Senhor teu Deus tiver dado a terra, né? A terra que mana leite e mel, né? Matem todos os Amaleques. Eu sei que é Deus mas a gente tem que discernir que espírito está operando, trazendo cansaço, trazendo lutas, problemas, entendeu? E olha só, aqui nós vemos que Amaleque consegue derrubar um rei, porque foi o ultimato de Deus para Saul. E ele poupou o rei de Amaleque. Volta lá para 1 Samuel, capítulo 15. Saul derrotou os amalequitas, versículo 7, desde Ávila até Sur, ao leste do Egito. Prendeu Agag, rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram o rei Agag, também não mataram as melhores ovelhas, os touros, bezerros, carneiros. Ele poupou tudo que era bom, mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. E o Senhor Deus falou a Samuel: eu estou arrependido de ter colocado Saul como rei. Ele me abandonou, me desobedeceu, né? E Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz alta a Deus. Olha só. E o Senhor em favor de Senhor, em favor de Saul. E naquela manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul e soube que ele tinha ido para a cidade do Carmelo, onde havia construído um monumento de honra em si mesmo. Olha só, ele já estava adorando ele mesmo, Saul. Vocês perceberam isso? Uhum. Olha só. E depois tinha seguido para Gigal. Samuel encontrou Saul e cumprimentou, dizendo: que o Senhor Deus te abençoe, Samuel. Né? Saul falou para Samuel: eu obedeci às ordens do Senhor. Samuel perguntou: então, o que estou ouvindo? O miúdo de um gado, o berro das ovelhas? E Saul respondeu: os meus soldados os tomaram dos amalequitas e pegaram os melhores da ovelha, do gado, para oferecer sacrifício ao Senhor Deus de vocês. E destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhes contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. E Saul falou: fale. E Samuel continuou: você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é um líder das tribos de Israel. O Senhor Deus ungiu como rei e povo sobre Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, porque os amalequitas, eles o tempo todo fazendo mal para o povo de Israel. É uma gente má. E disse para você lutar e até acabar com eles. Então, por que você não obedeceu? Por que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que o Senhor Deus entende como errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Sai com ele, e me ordenou e trouxe o rei Agag. E eu matei todos os amalequitas, porém os meus soldados não mataram o melhor do gado, das ovelhas, né? E também o rei Gag. O que Samuel fez? Samuel vai lá e mata o rei e fala que o pecado de Saul era o pecado de rebeldia. De rebeldia. E aqui no versículo 22, eu quero que vocês leiam o 22 e o 23 e o 24, que Saul, ele não se arrepende para Deus. Ele se arrepende para Samuel, ele não pede perdão. Ele fala: eu temi o povo e obedeci à voz do povo. Então, quando a gente teme o povo e quer agradar mais o povo do que agradar a Deus, a gente sofre consequências.
porque a gente não está andando no temor do Senhor. Pode falar, Érica, quer falar? Não, eu concordei, é isso mesmo. Eu só tô concordando, é isso Pode mesmo. ler, Érica. Mais é obedecer do que sacrificar. Melhor Deus é tem- obedecer do que sacrificar. Esse versículo 22, é isso mesmo. Pode ler, Érica. E ele fez posso ler 23, aqui a minha versão é bem diferente da sua, tá 22, 23, 24. Porém Samuel disse: "Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros." 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 24. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Para Olha continuar, só, o quem que 25? ele queimou? Quem que ele ficou com medo, temer? Ele Do quis agradar povo. mais o homem do que a Deus. Então, nós não precisamos temer, nós temos que agradar mais a Deus do que ao homem, né? E fiz aquilo que era. E continua, que ele não pede perdão para Deus. Continua. Uhum. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Continua. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Amém. Daí, olha, Amém. Samuel ordenou que trouxesse o rei Gag, né? Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e Samuel matou ele com a espada e os seus filhos. Gente, então é essa palavra que Deus falou no meu coração, sabe? Sobre Amaleque, o espírito de Amaleque, que ele opera até os dias de hoje, e que ele aproveita da fraqueza, aproveita do desânimo, e a gente tem que orar e repreender esse espírito que vem contra as nossas vidas. Amém? Vamos Amém. orar? Pastora Lloyd, Vamos. quer orar, Pastora Lloyd? Nos Bora. abençoando. Você entendeu a palavra? Quer complementar? Fica à vontade, pastora. Se você sente, se você está exausta mesmo, eu acho que tem que respeitar, né? Nosso corpo é limitado, não podemos exceder, não, porque senão ficamos doentes. Mas se nós nos unirmos e orar por você, eu creio que logo você já vai passar, vai entrar, passar o Jordão, Aleluia. Obrigada, viu, né? pastor Lloyd? Eu Porque amo muito você, respeito a unção que você carrega. Cada amém. uma de vocês, a Thalita é como uma filhinha para mim. Eu amo a Thalita, assim, conhecer ela foi um presente. A Érica, né, com essa doçura no falar, né? Uhum. E Todas que aí eu sei. aí a gente, quanto você quer? Um mês? Pode ser. Então tá, um mês, hoje é 23 de abril. Então, você pega um mês e vai fazer o que o Senhor te ordenar. Porque às Amém. vezes você nem sabe, né? Às vezes já está programado no céu alguma coisa para você fazer, ou descansar, ou fazer, né? Algum outro propósito. E nós vamos continuar Eu só assim. tenho- A lista já está fechada e um mês a gente tem cada uma trazer uma palavra. Oramos por você, se vocês puderem fazer um jejum por ela, até meio-dia é importante, Eu vou né? estar jejuando também. O Senhor derrubar as barreiras, romper as cadeias E esse espírito de Amaleque, de que vem Amaleque, que trazer. está querendo governar.
querendo, mas no sangue de Jesus, o nome de Jesus tem poder para rejeitar isso na tua vida, na tua casa, para o teu Em nome de esposo, Em para a Jesus. nome de igreja. Jesus, em nome de Em nome de Todos, Jesus. Jesus. todos, todos estão Alamala, xalamala, repreendidos xuri, na canta, autoridade lamala, do xuri, nome de andalamala. Jesus, Ele canta porque o Alamala, nome de xalamala, Jesus é mais xalamala, Jesus. forte. xuri, O canta, Sererê. lamala. Senhor No nome de Jesus. instaura Ori, governo e calamala, xuri, destrói canta. governos. E esse Em governo nome de de Amaleque Jesus. será destruído pelo poder da oração, Ori, pelo calamala, poder do xuri, canta, clamor, lamala. pelo poder da autoridade que nós temos em Oh, Cristo. Deus, eu creio, Senhor, eu Em creio no teu nome de nome, Jesus, Jesus. você vai Eu ficar recebo, fortalecida, Pai, renovada, força, para trazer de recebo. novo, para se levantar outra vez. Você está em pé, mas Em nome de cansada. Jesus, estou O cansada. Senhor vai te trazer um refrigério. Em nome de Jesus, nós Em nome clamamos de por um Jesus, grande Senhor. refrigério hoje. Em Um nome grande de Jesus, refrigério Pai. hoje na Em vida nome da de filha do Jesus. Senhor. Em Um grande nome de refrigério. Jesus. E todas Aleluia, concordem em Senhor. nome E de Jesus. calama, Um xala, grande xuri, refrigério. canta, Um lama, grande laçuri, anda, refrigério lama, que saia todo o Ori, poder das calama, trevas, laçuri, todo o canta, poder do mal, todo o poder do Shuri canta inferno, la mala toda shala mala fúria, shala toda mala shuri mentira, canta todo la mala engano. Heri Destrói kala mala cadeias, meu Senhor. shala mala Destrói canta la mala cadeias, derruba as Ori kala trevas, mala Senhor. shala Que mala caia shuri por canta terra la no nome mala de shuri Jesus canta la Cristo de mala Nazaré. Todo o Eita poder maravilha foi de dado ao Deus Senhor Jesus Cristo Vika la de mala Nazaré. shala E é mala a Ele shuri que nós canta la clamamos, é mala a Ele que nós Ori kala evidenciamos, mala é a shala Ele que mala nós estamos shuri aqui canta la prostrados mala em Eita oração, em glórias louvado intercessão, seja em o teu nome unidade, em Jesus igreja. Nós estamos aqui como uma igreja, a igreja de Cristo aqui na terra, Siri canta la mala, clamando, shuri guerreando e canta la mala, destruindo. shuri canta la Destrua as mala, cadeias, shuri que canta la. rompam as trevas, que sejam destruídas mentiras, As em nome de mentiras, Jesus, Pai, para o em nome de nome de Jesus. Jesus. Declaramos vida para a pastora Jane, Eu vida, tomo posse saúde, pela vida para o pastor oração. Marcos, e saúde em nome de Jesus e para a igreja, que eles estejam valores renomados aí nessa casa, não Sim, para a Senhor. glória deles, mas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de, Amém. em De nome Meninas, Jesus. quero dizer que eu Aleluia. amo todas vocês e eu quero que a pastora Lloyd Glória a ore por Deus. todos e encerra a nossa tá. reunião. Que a pastora Lloyd vai ser a mãezinha, viu, Thalita? Você que coordena, mas ela que dá a bênção final. Com Amém. certeza. Não precisa Tá nem Deixa eu só falar. fazer uma pergunta. Pode, Eu posso fazer uma pergunta? pode. É, você falou que então o estudo não vai ser mais baseado então naquele livro que a gente estava fazendo de libertação, vai ser Também tipo nós volta agora. devocional? Vamos ficar na Bíblia, vamos que nem hoje nós estudamos o capítulo 16 de Samuel. Olha que delícia que foi. Pastora Lloyd, é Amém. contigo Eu agora para o também. encerramento. Senhor, te damos Amém. graças, amado, querido, Sim, Jesus. poderoso, maravilhoso, nosso Pai, nossa luz, Maravilhoso nossa Deus. esperança. Tu estás Sim, presente, tu Jesus. esteve, Espírito Santo, presente nessa conversa. Tu sabes que a É tua filha mesmo. está esgotada, Senhor, e nós estamos aqui para ajudá-la, para protegê-la, para segurar a mão, Senhor. Nós estamos para segurar na mão dela, Senhor. E que nós não esqueçamos de orar. Em nome de Jesus, É vocês mesmo, não Pai. esquecem, coloca na sua agenda, coloca Sim, na sua Jesus. geladeira, coloca na beira da tua cama e lembre da Jesus. serva do Senhor. E graças te Amém. damos, Senhor Jesus, pela vida de cada uma, Senhor, pela vida da Élica, minha filha, que o Senhor tem sustentado, abençoado, Senhor, Sustenta pela ela, vida da Senhor. Geice, Senhor, pela vida Sim, da Senhor, Thalita, pela vida da sustenta, Jaira, Deus. Senhor, pela vida da Jane, Sim, pela minha vida, pela Jesus. nossa família, Senhor. Esconde nossas famílias no teu esconderijo, Esconde, Pai. esconde, Esconda Jesus. cada um em Esconde, Jesus. especial, cada membro da nossa família, cada herança nossa, Senhor. Esconde debaixo das tuas asas, naquele lugar do Altíssimo, Senhor. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará na É nossa mesmo, casa, Jesus. A porque aos nossa seus tenda. anjos dará ordem a Jesus. nosso respeito, para nos Respeito. guardar em todos os caminhos. O Senhor nos É mesmo, sustentará nas Pai. suas mãos, para que nós não tropeçamos com pés em pedra, em nome de Jesus. Sim, Jesus. Dá-nos uma Sim, tarde de Jesus. paz, uma semana de paz, e a Sim, semana que Senhor. vem Sim, Jesus. continuamos, Senhor, que o teu nome seja glorificado através da palavra que o Senhor está trazendo, do nome que o Senhor, que nós temos que glorificar nessa terra, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Jesus. Amém.